Aleluia. Meus amados irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bênção. De fato, como o reverendo Fábio falou, meus amados, que lindo. Que lindo. Vocês, a igreja, né? Parte dos irmãos, espalhado aí por este Brasil, pelo mundo. Como é maravilhosa a noiva do Cordeiro, né? E que delícia esse louvor, essa adoração. É algo extraordinário. Eu fico assim, em choque, quando eu vou cultuar ao meu Deus, quando nós nos ajuntamos no domingo, né? É algo maravilhoso. Não tenho palavras para expressar o quanto isso é gostoso, o quanto é maravilhoso. Benção, meus amados irmãos, como foi dito, mas sou aí, um pecador salvo pela graça do Senhor Jesus. Estou ali na segunda igreja presbiteriana de Aracruz, que, por sinal, é uma igreja de primeira. Tá? Quando você for lá, você não deixe de passar na segunda igreja presbiteriana de Aracruz. Será muito bem recebido, como eu fui aqui. Chega, constrange. Estamos ali, juntamente com o reverendo Denilson, um grande amigo que o senhor deu aí no ministério. Estamos ali juntos, compondo o quadro de pastores da igreja. E eu sou casado, não sei se vai dar para pedir o pessoal. Ai, que maravilha, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui é minha família, né? Meu bem mais precioso, a minha riqueza, meu primeiro ministério, né? Ali, minha santa esposa, que orou pouco, fez oração do almoço, e eu orei bastante, jejuei por anos. Aí Deus ouviu minha oração, né? E ali as nossas heranças, né? A Ana Lisa, a maiorzinha de fato, o reverendo acertou, 4 anos, e ali aquela que veio para agitar a casa. A Helena, louvado seja Deus, é uma maravilha, essas princesas aí. 3 mulheres, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, é uma bênção, gente, isso aí é a minha família. Deus deu a graça, irmão, a nós, de poder escrever um pequeno livro, 5 marcas que o avivamento produz. Ontem foi extraordinário aqui com os jovens. Juventude bacana, bom, bênção demais. Eles estão querendo esse negócio de avivamento. Falei com eles, toma cuidado. Mas é uma bênção. E Deus dá a graça aí de escrever 5 marcas que um avivamento produz. Aqui a gente fala um pouco o que não é avivamento, com mais profundidade, o que é avivamento, o que nós encontramos em um avivamento quando ele acontece na nossa vida. Então, você que não esteve aí ontem e quer conhecer um pouco mais sobre este assunto, você pode adquirir ali fora, R$20 apenas, tá bom? Você pode aí comprar esse livro ali, pela graça do Senhor Jesus, e ser edificado, né? Escrevi para a igreja mesmo, para que possa entender e mergulhar. Então, Deus possa abençoar aí a sua leitura. Glória a Deus. Vamos lá. Abra comigo em Colossenses. Santo livro em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos trabalhar do 12 até o número 17, do 12 ao 17. Quero aprender e crescer com os irmãos nesta manhã sobre revestivos como eleitos de Deus. Se revestir como eleito de Deus. E diz assim o texto, o santo livro em Colossenses, no capítulo 3, do 12 ao 17. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche seus olhos só mais uma vez. Senhor, graças te damos, a tua palavra foi lida, e creio que ela é poderosa para transformar vidas, corações. Ó Deus, ela vai no mais profundo, do íntimo, do ser. Ó Deus, ministra nos corações nessa noite, os nossos corações, ajuda-nos a avançarmos, a obedecermos a tua santa palavra. Como nós bem dizemos, a nossa única regra de fé e prática. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, Paulo escreve aos Colossenses, por volta do ano 60, quando ele foi, pela primeira vez, preso pelo povo romano. E a igreja de Colossos, ela enfrentava ameaças doutrinárias de outros líderes que ali estavam. Quando nós observamos, por exemplo, no começo, ele vai enfatizar sobre a divindade de Cristo, mostrando que Cristo é Deus. Mostrando que ele não é uma criatura. Então, Paulo vai combater e vai ensinar aqueles irmãos ali em Colossos. Mas não só isso, também mostrando para eles como eles devem caminhar. Como a igreja do Senhor deve andar, como ela deve proceder. Porque filosofias gregas, ensinamentos, estavam adentrando aquela igreja, e alguns que também viam, estavam vindo de outras religiões, da cultura gentílica romana. Então Paulo vai falar assim, olha, despoje de tudo isso. Um pouco antes no contexto ele vai dizer, despoja de tudo isso. Despoja do quê? Da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. No verso de número 8 ele vai ensinar, e aí nós caminhamos para o nosso texto, onde ele vai falar assim para aquela igreja, olha, agora, caminha como eleito. Revesti-vos, pois, como eleitos, escolhidos, separados por Deus. Alguns têm dificuldades, graças a Deus, que nós, presbiterianos, nem tanto, mas ainda alguns têm, acerca da eleição. Pensando que esse Deus, ele é injusto em fazer isso, mas de maneira nenhuma. E, de fato, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, em hipótese alguma, pois ele salva pessoas em toda tribo, língua, povos e nações. Seja branco, amarelo, negro, alto, baixo, não importa. Agora, é claro que é indiscutível que Deus tem um povo, que aprove a Deus a tirar as escamas de muitos e escolher esse povo. E, meus amados, se você está aqui nesta manhã, eu preciso te dizer, você não veio aqui simplesmente porque você quis. Aqui é um ajuntamento. Quem nos traz para esta igreja, para esta reunião, para este culto, é o Santo Espírito de Deus. Mesmo que quase imperceptível,
pois não existe adoradores voluntários. Então, se você está aqui, meu irmão, se você está nessa igreja, agradeça ao Senhor, pois Ele não te entregou aos seus prazeres, não cruzou os braços para você, mas te ama de maneira maravilhosa, e nós sabemos como, entregando o seu próprio filho. Mas Paulo, então, irmãos, ele vai orientar a igreja, falar assim, olha, mas vocês precisam caminhar como eleitos de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo no texto. Porque o pastor de vocês disse para mim, pastor, essa igreja ama a Bíblia. Eu falei, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Então vamos lá. O texto que nós lemos, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que é santos? O que é isso? Separados. Nós fomos amados, um amor sacrificial, um amor salvífico, a qual nos tirou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. E Paulo, então, ensinando aquela igreja, e ensina a nós, dizendo isso, olha, caminha dessa maneira, de ternos afetos, tendo misericórdia. Para os romanos, ser misericordioso era um sinal de fraqueza. Mas o evangelho, que é loucura para esse mundo, nos mostra diferente. Bem-aventurado o quê? Os misericordiosos. Aqui ele ensina e diz para que sejamos misericordiosos, com bondade, humildes, meus amados irmãos. E está ali, no primeiro, quando nós encontramos o sermão da montanha, Jesus dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito. Um eleito, ele vai mostrar essas características. Acontece isso nele, pois agora habita o Santo Espírito de Deus. E é possível. Talvez não tinha misericórdia antes, agora tenho. A bondade não domava o meu coração, a humildade, a mansidão, a longanimidade aqui, fruto do Espírito. Agora sim. Uma evidência daqueles que estão revestidos como eleitos de Deus. Mas Paulo caminha no texto, dizendo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Meus amados irmãos, nós não temos a escolha, a opção de não perdoar. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Não tem como. Outra coisa, nós não temos a opção de não amar. Não é um dom, não é simplesmente uma habilidade, uma característica. É uma ordem para nós. Amai-vos uns aos outros. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós temos que obedecer esse mandamento, amando uns aos outros. Paulo vai dizer isso no texto um pouco abaixo, acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição, acima de tudo. É o que faz com que nós conseguimos suportar. E a ideia aqui do suportar, meu irmão, não sei se você já fez isso, já participou de uma mudança, por exemplo. Aí, sabe, a gente vai mudar e às vezes, aonde? É no 19º andar, e não tem elevador. Louvado seja o Senhor. E esse guarda-roupa e a geladeira vai ser nas costas. Aí tem um sempre que quer ir embaixo. Não, eu vou aqui embaixo, eu seguro. E sabe aquele peso que desce, nós suportamos? Nós não vamos deixar a geladeira cair, senão sua mulher te mata. E nós suportamos, espera aí, segura aqui, fica as costas assim, mas vamos lá de novo. É a mesma coisa, há irmãos que nós suportamos, nós perdoamos, andamos uma milha, caminhamos com ele. Talvez algo que fez contra você e acontece. Todos nós passíveis de erros e vamos errar. Líderes, pastores, presbíteros, diáconos, erram, falham. Mas nós precisamos perdoar. Aquela pessoa que talvez fez algo com você, falou algo, uma palavra, uma atitude.
E você não gostou e fecha a cara. Meu irmão, não faz isso. Porque aí vem, geralmente acontece, está bravo, aí vai ser domingo de ceia. Eita, como que você vai fazer? Porque estamos participando de algo muito sério. E é bem claro para nós. Se você tem algo, deixa. Antes de você cear. Perdoando ou suportando uns aos outros, mas é o amor que faz isso. O amor é essa base. Com que possamos exalar aqui o que Paulo ensina, a bondade, humildade, suportando, perdoando. É o vínculo da perfeição. Mas eu quero que os irmãos observem comigo, nos versos seguintes, 3 certezas aqui, de que você está revestido como um eleito de Deus. 3 certezas. Primeira, olha o verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Primeira certeza de um eleito, irmãos. A paz de Cristo domina os nossos corações. A paz de Cristo. E quando Paulo aqui, ele ensina sobre esta paz, o dominar, do grego brabeu aqui, dominar em nossos corações, é como a ideia de um árbitro, que tem as direções. Por exemplo, no futebol, vamos usar esse exemplo. É aquele que tem mais autoridade em um jogo. Tá, irmãos, eu não vou entrar aqui, né? Enfim, só tem um monte aí que está difícil. Não vou entrar nisso. Mas ele tem essa autoridade. Se ele encerrar o jogo ali, acabou, não é verdade? É o árbitro, aquele que está comandando aqui aquele jogo, dando as regras. Ele viu que foi falta, apitou como falta. A ideia é que essa paz, ela ser o árbitro. Aquele que comanda, aquele que guia, aquela que toma, nos ajuda ou direciona nas decisões da nossa vida. A paz de Cristo. Só que, meus amados irmãos, esta paz não é um silêncio, não é ausência aqui de lutas, nem presença de coisas boas. Essa paz nós sabemos quem é. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus. A sua paz reinar em nosso coração, meus amados irmãos, e essa paz para quê? Para a tomada de decisões. Antes de decisões importantes, mudança de emprego, relacionamento, investimento, qualquer coisa, meu irmão. Essa paz precisa reinar em nossa vida. Em tudo. A paz de Cristo, seu árbitro. A paz de Cristo, seu árbitro em conflitos familiares. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Como diz, perguntaram para um senhor uma vez, 68 anos de casado, se ele já teve vontade de divorciar. Ele falou, divorciar nunca tive não, mas de matar pelo menos umas 15. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Relacionamento, casamento, questões familiares, irmãos, parentes, eu sei, todos nós temos. Que não tiver aqui na família, meu irmão, faz um curso que eu vou comprar. Mas a paz de Cristo, ela precisa reinar nisso. Nos conflitos. Após os filhos deitarem dormir, vai lá, senta com a sua esposa, senta com seu marido, coloca uma cadeira vazia, Jesus, o senhor está aqui no meio, para nos ajudar. E ela reinar. Ao invés, meus amados irmãos, de nós sermos aqueles que estão influenciando na contenda, dando a boca para Satanás,
fazendo da língua ali um instrumento venenoso. A paz precisa reinar nos conflitos, arbitrar em discussões conjugais, familiares. Essa paz precisa dominar a nossa vida. Na vida eclesiástica, com os nossos irmãos, olha que maravilha. Aí sua família. Aqui a sua família. Sabe por quê, irmãos? Eu não gosto, pastor, do fulano de tal, lá da igreja. Eu não gosto do presbítero, do pastor, diácono. Eu não gosto do ministro de louvor. Deixa eu te perguntar aqui. Quem que vai para o céu? Você ou ele? Como que faz? Nós precisamos viver aquela cançãozinha que a gente cantou sempre, né? Somos corpos, assim bem ajustados, unidos, vivendo em amor uma família. Sem qual que é o quê? Ixi, aí o negócio pega, hein? Aí pega. Mas quando a paz ela reina, nós deixamos Jesus decidir um negócio. Meu irmão, você falhou, você vacilou, fiquei chateado. Eu fiquei mesmo, mas já passou. Vem cá, me dá um abraço, vamos caminhar daqui para frente. Não faz de novo, não, em nome de Jesus. Vamos para frente. E às vezes também você, meu irmão, me perdoa, tá? Eu errei. Fui grosso, prepotente. Me perdoa. Essa paz reina, irmãos, em decisões eclesiásticas. Meus amados, essa paz, ela reina em tempos de ansiedade. A paz sobrenatural de Deus, ela nos sustenta, meus amados, mesmo em tempos de crises, seja elas crises emocionais, seja elas crises econômicas. Seja o que está acontecendo no Brasil, e vocês talvez acompanhem ainda mais de perto. Mas eu me lembro, quando essa paz reina em meu coração, me vem o texto, e aí nós vamos para esse texto já agora, para o próximo ponto. Onde a palavra habita em mim. Então eu lembro de quando Isaías estava lá e diz assim: vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Um caos, o rei tinha morrido. Independente, meus amados, como está a nação, o nosso Deus jamais saiu do trono. As rédeas da humanidade estão em suas mãos. Ele está na sala de controle do universo. E Ele controla, se Ele cuida, meu irmão. É o texto para nós gostamos de Bíblia. O texto diz para nós, olha, eu cuido dos pássaros, das plantas. Ele não vai cuidar de você, meu filho, que é filho, que te ama. É claro que vai. Mesmo em situações difíceis, até mesmo às vezes de enfermidades que enfrentamos, essa paz reina em nós. É claro que queremos e nós precisamos e oramos pela cura, e Deus continua curando. Mas a paz reina. Percebe que é diferente, por exemplo, um funeral, um velório de um crente. É diferente. Claro, tem o show, o luto é real, a dor é verdadeira. Mas é aquela paz voltou para casa. Em breve, nos encontraremos para a eternidade. Não são 80, 60, 90 anos, que é rápido. É como um sopro, é eternidade. Mas aí, uma segunda certeza, olha comigo, que a palavra nos diz aí. Paulo ensinando, falando para aqueles irmãos, olha, primeiro, reina a paz do Senhor em vocês. Reina aí. Seja o árbitro. Segundo, habite ricamente a palavra em vós. A palavra de quem? De Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus amados, essa palavra que Paulo usa de habitar, enoikeio, é a ideia aqui de estabelecer uma residência permanente. E quando ele fala de habitar, e habitar o quê? Ricamente, é com o quê? É com abundância de riqueza.
A palavra de Deus, meus amados irmãos, este santo livro precisa guiar as nossas vidas. Nós precisamos ser homens, uma igreja de um livro só, homens e mulheres de um livro só, as Sagradas Escrituras que conduz, que direciona, e nós falamos isso quando nós professamos a nossa fé, quando alguns vão batizar. Única regra de fé e prática: a Bíblia. A Bíblia. Esta palavra é infalível, inerrante, imutável, suprema, absoluta. Essa palavra, meus amados, precisa habitar em nós e com abundância, não apenas em alguns momentos da semana, quando estou na igreja, ou enfim, alguma programação, não, mas diariamente, permanecer ali ricamente em nós. Porque isso vai nos livrar, meus amados irmãos, de tantas coisas perigosas, como aqueles irmãos em Colossos. O gnosticismo estava entrando e confundindo a mente deles. Estavam acreditando em fábulas, em filosofias vãs por aí. Mas quando habita em nós essa palavra, nós confrontamos a mentira com a verdade. E graças a Deus por esta igreja, graças a Deus pelas nossas igrejas, e outras igrejas sérias, outras denominações, mas nós estamos vendo uma explosão também de tantas outras coisas que eu não sei se pode se denominar como igreja. Tanta bizarrice que nós estamos enxergando por aí. E essa palavra habitando em nós, meus amados irmãos, vai nos livrar. E quando ela habita ricamente em nós, você leva essa palavra, você tem a palavra para levar para aqueles que estão no engano, aqueles que estão na mentira, aqueles que não conhecem, mas essa palavra precisa habitar em nós, de maneira rica, de maneira verdadeira. Habite ricamente em nós, como o dono da casa, aquele que comanda. Salmo 119 vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Paulo vai dizer a Timóteo: toda a escritura inspirada por Deus, proveitosa para o ensino, repreender, corrigir, instruir. Esta palavra atual. Isso aqui não é algo simplesmente, como alguns pensam, escrito ali pelos homens. Nós sabemos disso. Mas inspirada pelo Santo Espírito, conduzida. Não há erros, não há incoerência, e essa palavra não vai passar. Nós precisamos que essa palavra, ela habite ricamente em nós. O fato de essa palavra não habitar, e em muitos lugares não encontramos mais palavra. Tudo que você imaginar. Palestra, coaches por aí. Mas não há palavra. E nós precisamos permanecer. Somos conhecidos assim, louvado seja Deus. Onde vai, os presbiterianos gostam. Verdade. A pergunta é: essa palavra está habitando ricamente em você? Precisa habitar ricamente em nós esta palavra. E aí Paulo, meus amados irmãos, ele nos mostra. Porque quando ela habita, a gente vai instruir, a gente vai aconselhar uns aos outros, com sabedoria, sabedoria que vem do alto, porque tememos a Deus. E meus amados, deixa eu te falar um negócio aqui. Não tem como habitar a palavra, se não for a própria palavra. Olha o que o texto, tá, irmãos? O texto diz: mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com o quê? Com o quê? E o que mais? E o que mais? Meu irmão. Então não tem aqui Gustavo Lima, Anitta. Não tem não. Na Bíblia, está na Bíblia, irmãos. Aqui é a Bíblia, tá? Nós acabamos de cantar aqui.
Você prestou atenção no que você cantou? Acabamos de fazer isso aqui. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Extraordinário. Bíblia. Meus amados, dê um play lá agora, no seu carro. O que vai rolar lá? Aí você quer que seu filho seja crente. Se a palavra não habita ricamente em nós, irmãos. E eu não estou falando, pastor, então eu não posso passar ali e estar tocando a música, tampar os ouvidos. Não é isso. Mas o que está habitando em você? O que está reinando na sua vida? É a palavra de Cristo. E ela pode vir através das canções. Nós acabamos de cantar a Bíblia. Totalmente. Lutero usou muito essa estratégia. Né? Criou o hino Castelo Forte, por exemplo. Doutrinar as pessoas através da canção. O que reina na sua casa? Não precisa responder não. É você e Jesus. Como você vai instruir o seu filho? Como você vai instruir a sua esposa? Como você vai instruir o seu marido se o que não reina em você não são louvores, salmos, hinos, cânticos espirituais? Não tem como, irmão. Nós, a igreja, fomos criados para adorar. Adorar. Nunca foi sobre nós. Não trata-se de nós. Eu faço uma análise, é para quê? É para agradar o meu ego, porque eu gosto, porque é legal, ou eu estou aqui, ou eu nasci, ou eu vivo para glorificar ao meu Deus. Por que estamos aqui? Você sabe. Para glorificar ao nosso Deus, adorá-lo, gozá-lo para todos sempre. Então, para habitar em nós, meus amados irmãos, tem que ser palavra de Deus, para nos guiar, para que possamos ser pessoas sábias, aconselhar, ensinar. É palavra que precisa habitar em nós e não canções diabólicas de separação, traição, amantes, bebedeira, fornicação, sexo. Não pode, fora do casamento. Mas palavra de Deus, isso que ocupa, coloca no seu carro, vai lá para o seu trabalho, adoração, deixa aquela canção entrar no seu coração, tomar a sua vida, se derrame diante dele no seu carro até o trabalho, na sua casa, está lavando a louça, não sei, fazendo alguma coisa, coloca lá a adoração. Satanás não brinca de ser diabo não, tá, gente? O diabo não brinca de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos. Esta palavra precisa habitar em nós. Brasília, saber que a igreja do Guará 2 é uma igreja onde a palavra habita nos membros. Porque aqui dentro, está lindo como nós falamos. Mas quando acontece eclesia, de dentro para fora, quando você está lá, você é representante da Guará 2, dessa igreja, mas acima disso, você é um cristão, um crente no Senhor Jesus, e aí é onde nós temos o terceiro e último, certeza. Olha aí que diz, o texto diz a nós, Paulo falando aqui, olha, e tudo o que fizerdes, tudo irmãos, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o quê? Em nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos, isso é muito forte para nós. Você não está indo lá em nome do juiz do Supremo, em nome do presidente. Ô filho, quem é esse? Nós estamos falando do alto, do soberano, do Criador dos céus e da terra, do grande eu sou. Do Alfa, o Ômega, aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que chama as estrelas e a conhece todas pelo nome, aquele que os mares, ou melhor, aqueles que os poderosos, os exércitos, é como um pingo fora do balde, como nada,
Porque um pingo dentro do balde ainda é uma coisa, mas fora, como nada. Nós estamos no nome dele, é no nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Tudo, meus amados irmãos, todo o nosso agir precisa glorificar ao nosso Deus, senão, meus amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser qualquer coisa, espírita, kardecista, romano, bandista, ateu, o que você quiser. Mas cristão, não tem como ser meio termo. Não tem como. O próprio Paulo vai falar isso em Gálatas. Já estou o quê? Crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nunca foi sobre nós, irmãos. Não pense que somos alguma coisa. Tentaram fazer isso com um homem de Deus. Ó, João Batista, tem um cara aí que está, vou conjecturar, tá, irmãos? Está batizando a galera aí mais que você. Uai. Você que é o profeta. Ó, João, multidão atrás dele, está mais que você não. Qual que é a palavra do eleito? Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Somos os teus servos e viveremos para glorificar o teu santo nome. Todas as nossas ações, a nossa palavra, o que você tem soltado na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, com os amigos. Glorifica o nome de Jesus. Fomos chamados para isso, ser embaixador do rei. Quando chamaram Spurgeon para ser embaixador, em Londres, falou assim, não, eu não vou me rebaixar. Eu sou embaixador de Cristo. Acima de todo nome. Meus amados, todo o nosso agir deve estar de acordo com o nome de Cristo, no ambiente de trabalho, ser íntegro com os negócios, nos relacionamentos profissionais, ser aquele cristão excelente no trabalho, com testemunho, proativo. Jesus falou, ensina aí, gente, o povo dá curso, gasta milhões para poder ouvir o que a Bíblia já fala. Jesus falou assim, olha, seja proativo. Quando? Lá em Lucas, ele fala, olha, tudo que fizer, se você fazer aquele, tudo que deu ordem para você fazer, você ainda diz assim, eu sou servo inútil. Faz um pouco mais. Você saiu, arredou sua cadeira, seu amigo do lado saiu e a cadeira está arreda dele. Cristo ser glorificado. Ser honestos com as nossas coisas, com as finanças, com aqueles ao nosso redor. Tratamento justo, os subordinados e os superiores. Todo o nosso agir, nas nossas redes sociais, oh meu Deus. Glorificar a Jesus, eu falo, mas isso aqui não, tá gente, só abrindo o coração. Está gravando, né, ô Jesus. Eu falo, meu Deus. Bota lá, dia de agradecer. Mas só na minha igreja, tá? Aí no outro stories. Está no show do não sei quem. Está na bagunça. Irmãos, nós não somos deste lugar. Paulo fala isso aos filipenses, olha, falo com vocês e até chorando, tome cuidado com os inimigos da cruz. Eu não sou inimigo de Deus. Nem de Jesus, eles querem servir, querem crer em Deus, gosta, até fala, coloca lá, né, na bio, mas não quer um evangelho de cruz. E Paulo vai dizer lá em Filipenses, olha, o Deus deles é este mundo, é o ventre. Foge. Nós não somos daqui, irmãos. Que você possa glorificar a Jesus
as suas ações, rede social, na sua vida familiar, com a sua esposa. Um casamento que reflete a Cristo. Ame a sua esposa, filho. Mais difícil é para nós, os homens, dar a vida por elas, como Cristo fez pela igreja. Ame ela. Entenda. Deixa eu te falar. Mais para conversa de casais, mas então, presta atenção. Quantas vezes você já estendeu a roupa? Já passou? Já ajudou sua esposa a varrer na casa? Quantas? E está na Bíblia. Pedro vai dizer assim, olha, que o homem viva a vida comum do lar. Está no domingão, filho. Ela fez o almoço, ou então saiu, está lá. Lava a vasilha lá em nome de Jesus. Ajuda a sua esposa. Talvez trabalha fora, ou talvez o trabalho mais difícil ainda dentro de casa. Ajuda ela. Ame a sua esposa. Até mesmo acima dos seus filhos. Não deixe que vire um ídolo para você. Não faça como o primeiro Adão, ser um banana. Mas sim como um segundo, pisar na cabeça da serpente. Seja o provedor, seja o protetor da sua casa. Assim como Cristo fez. Adão não. Foi essa mulher aí, Jesus. Deus, foi essa mulher aí, tá? Faz isso não, filho. Ninguém botou a arma na sua cabeça para casar com ela. Mas tem para vocês também, filha. Minha irmã, em nome de Jesus, tira essa patente de general de você aí. Em nome de Jesus. Submissa. Submissa, não estou falando que você é escrava. Não é isso, tá? Não é isso. Auxiliadora. A Bíblia fala que Deus é o nosso auxiliador. Não é inferior. Mas essa foi a ordem que Deus deu. Ele é o cabeça. E a mulher sabe conquistar o homem. Claro. Então, filho, ao invés de você ser como uma mulher rixosa, que fica como goteira, e papapé, e lelelu, vai orar, filha. Aí quando Deus faz, você só dá aquela risada. Jesus, vai falando, Senhor. Mas ora. Intercede pela vida do seu marido. Se está ali com a cabeça dura, Deus, abre a cabeça desse homem em nome de Jesus. Ele não está vendo negócio. Ame o seu marido. Ame o seu marido. Os filhos, obedeça aos pais. Você aí, menina, adolescente, jovem que ainda mora com o seu pai, ou talvez mais velho, honre os seus pais. E a Bíblia não fala para honrar até os 18 anos não, tá? Honrar pai e mãe. E assim você vai estar refletindo nas suas ações, assim nas suas palavras. Por isso, meus amados irmãos, concluindo, a paz de Cristo governe o nosso coração, sendo o árbitro final de todas as decisões. A palavra de Cristo habite em nós, ricamente em nós, moldando nossa mente e conduta. Tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, em nome de Jesus, possa glorificar, exaltá-lo, em cada área da nossa vida, para a glória do nosso Deus. Porque, meu irmão, fomos comprados. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, 1 Coríntios. Porque fomos comprados por preço, um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Paulo, então, falando que aqueles irmãos de Colosso, olha, vocês precisam caminhar assim, gente. Não é igual essa galera aí, não. É uma nova vida. Uma igreja séria, vocês. A igreja de Colosso seja uma igreja séria. De lutas e limitações? Sim, toda tem. Todas. Mas que entenderam. A paz reina. A Bíblia habita em nós ricamente. E todas as nossas ações e palavras glorificam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos.
Vamos orar. Santo Deus. Oh Deus, como é maravilhosa a tua palavra, Senhor. Como é maravilhosa. Como é linda a tua palavra, Jesus. Porque ela molda, ela nos ensina, nos mostra o amor do Senhor para conosco, nos separou, nos amou de uma maneira extraordinária, e mostra como nós devemos caminhar agora, não segundo o curso desse mundo, mas segundo a sua vontade, o que o Senhor tem para nós, e é o melhor, incomparavelmente melhor, Deus. Ó Deus, por favor, não deixe o inimigo roubar a semente que foi plantada nessa manhã. Que os meus irmãos dessa maravilhosa igreja possam pegar essa semente, jogar no coração e dar fruto para a glória do teu santo nome. Por favor, Jesus, seja com esta igreja, a liderança, com os homens, com as mulheres, com as crianças, os jovens. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja uma igreja que reflita a glória do Senhor nessa cidade, Deus, onde muitos andam maquiados, mas estão destruídos por dentro, Jesus. E que esta igreja seja um instrumento de salvação para os perdidos nessa cidade. Obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Por tu, ó Deus, o nosso soberano. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.